Falei, Deu gente, não é certo, possível. deu certo. Boa noite, Lorelai, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Aí eu ainda fiquei assim, porque a primeira vez eu fiquei esperando um tempão e fiquei avisando, tô aqui, eu tô aqui. Aí eu acho que você não tinha lido. Eu falei, gente, mas não tem outra opção de mandar de novo. Aí eu saí, voltei, aí... Mas deu, Ai, ai. deu. Tudo bem com você? Tudo certo, tudo ótimo. A gente está com um monte de gente boa aqui junto com Sim, a tava gente. vendo, legal. E acho que a conversa já estava indo bem, a gente falando sobre isso, né? De se preparar para atender esses pacientes que, tantos que estão em casa e que estão com a doença ativa, quanto os que vão sair dos hospitais, né? Como a Bárbara estava colocando, que já estão sendo deshospitalizados. Sim. Então, eu queria pedir para você se apresentar, Lorelai, e para depois a gente começar a nossa conversa. Tá. Bom, eu sou Lorelai, sou fisioterapeuta também. É, eu trabalho, a gente tem, na verdade, duas frentes de trabalho, né? Atualmente eu não estou mais em hospital, estou trabalhando agora com atendimento domiciliar e eu e a Ana Carolina, a gente coordena duas equipes de atendimento de criança e de adulto em casa. Toda a nossa equipe é, é, é incentivada, né, a trabalhar, usar o método RTA em todo momento. Então, todos têm. A gente está conseguindo, acho que só atualmente, talvez uns 5% não tenha o método, mas a gente já estava tudo matriculado esse ano, né? Que agora. Agora mudou tudo, né? Mas tudo Tudo. bem, a equipe tem a filosofia aí desse trabalho que a gente faz e a gente tem caminhado bem e vamos agora esperar os novos tempos, né? Porque não paramos, mas estamos com o caminho meio atrapalhado. É verdade. Mudou para todo mundo, né? Eu acho que É, está sendo um grande desafio para a humanidade, né? Trabalhar em primeiro lugar essa necessidade que a gente tem de controle das coisas. E no sim, momento ninguém tem controle de mais nada, absolutamente nada. nada. É uma mudança muito grande e quem souber aproveitar, eu acho que vai ter um crescimento enorme em função dessa oportunidade que a gente está vivendo mesmo. Alguns, óbvio, não estou colocando que é algo bom, né? A presença desse vírus no mundo todo, mas o bom, primeiro, pessoas que podem ficar em casa estão tendo um privilégio de reorganizar mentalmente a vida, rever muitas coisas. E até quem tem que sair, quem está na infraestrutura dos países, quem está na frente atendendo os pacientes também, trabalhando como profissional de saúde, nesse momento eu não tenho a menor ideia como é isso, né? Porque realmente não estou nessa situação. Mas, como sempre, quero começar a live homenageando essas pessoas que estão trabalhando para manter a saúde de quem está precisando, né, para dar para a gente essa tranquilidade de que o sistema de saúde continua funcionando. E não só a saúde, mas tem várias outros profissionais de infraestrutura que mantêm a nossa vida mais agradável, como, por exemplo, a coleta de lixo, que imagina, esses dias fui ver um filme desses de pandemia, que eu nunca tinha visto, e é um filme antigo, chamado Contágio. Uhum. Vocês já devem ter visto. E é o caos, aquele lixo todo na rua, e aí eu fiquei pensando, nossa, a gente está num grau de funcionalidade muito grande ainda na nossa sociedade, e tudo está indo relativamente bem no Brasil, né? Sim. Mas para começar, a gente vai conversar hoje sobre então o tratamento domiciliar presencial e online, né, desse paciente diagnosticado com COVID, ou com suspeita de COVID. Uhum. Eu
pedir, você ouviu, né, Lorelai, que as pessoas que estão aqui trabalhem, contribuam bastante com a gente, com ideias, com experiências. Eu estou vendo aqui a Michele Nogueira falando que trabalha na UTI pediátrica. Vários casos suspeitos de Covid utilizando o método RTA está sendo ótimo. Muito Então, bom. depois, no momento, a gente vai abrir aqui, Michele, e vocês, por favor, falem novamente. Se estão atendendo pacientes com Covid adultos, quem está na UTI, né? Falem como está sendo tudo, porque a gente precisa até fazer mais lives sobre Covid, porque, como eu disse, é algo que a gente não conhece. Então, eu acho que a Lorelai, a gente conversou antes um pouco, e ela queria que a gente abordasse muito a questão da segurança. Então, acho que você pode começar falando sobre esse tema tão importante nesse momento que a gente está vivendo, que é a segurança do profissional e a segurança do paciente. Né? Então, o uso de EPIs e tudo. Então, vou deixar com você para você falar sobre isso. O profissional vai à casa do paciente, né? Como que fica isso? Sim, a gente, quando todo o processo, né, começou a chegar no Brasil e começou a ser organizado a quarentena, a gente já começou a se preparar, né? Então, quanto equipe, a gente começou a organizar, buscando material, vendo o que era indicado, mas ainda muita coisa estava por mudar e a gente ainda não tinha muito conhecimento. De qualquer forma, a gente começou a fazer solicitação de material, muito material já estava em falta, mas a gente conseguiu fazer busca em alguns lugares e conseguimos comprar todo aquele material já de início que tinha sido colocado como necessário para atendimento desse paciente, tanto com a suspeita quanto com coronavírus confirmado. Só que a gente foi se vendo no processo tendo que alterar o tempo todo. A gente foi alterando e ainda hoje a gente ainda discute qual é a melhor forma de colocar uma touca ou colocar uma luva. Coloca 2 luvas, coloca 3 luvas. Porque os hospitais também, e a gente tá, isso que eu vi no início aí da conversa, que as pessoas também estão se aproximando, a gente tem trocado muito com os profissionais do hospital e eles têm falado como é que tem sido isso dentro do hospital. Então, a gente vai tentando trazer para o domicílio a forma mais segura possível. A gente sabe que tem um pouco de diferença, né, da contaminação no hospital em casa, no sentido de que no hospital acaba sendo muito paciente, né? E a coisa às vezes é mais tensa, mas em casa a gente tem que manter todas as EPIs o máximo possível. Então a gente tá com todo o material, nós temos capote, luva, máscara cirúrgica, N95, touca, propé. A gente nós recebemos de doação aquela face shield também. E que mais? Eu acho que de EPIs a gente está completo. E aí, de qualquer forma, assim, a gente tem toda uma orientação de quando esse paciente vai ser atendido. A nossa organização é para que nenhum outro paciente seja atendido após ele. O próprio fisioterapeuta com todo o cuidado que ele tem que tomar. Como é que ele lava a mão, qual é o momento que ele lava a mão após o uso do material, passa álcool em gel de novo, não sei o que, entendeu? Tudo tem toda um protocolo e uma organização para que a gente evite essa contaminação ao máximo. Muita gente falando da contaminação da cordinha da N95, do elástico. Então, a gente está também tentando ter esse cuidado com essa questão da contaminação da nossa EPI mesmo, né? Essa eu não tinha ouvido ainda. Fala melhor para o pessoal sobre a contaminação da cordinha. A Patrícia, que estava falando com a gente como é que ela foi orientada, né? Que eles colocam uma touca, por cima a N95 e depois uma outra touca. E aí, quando você vai guardar a N95, você guarda a cordinha por fora. Então, tipo, se você teve contaminação da máscara, né, com o paciente, a máscara externa, a parte externa, a gente usa face shield, mas por algum motivo contaminou, né, essa parte externa. A cordinha, ela fica por fora, não por dentro da máscara. Entendi. Então, ela pode se contaminar naquela parte
da N95. Então, uma forma de tentar evitar essa contaminação é colocando a primeira touca, depois a segunda touca. E quando você tira a primeira touca, você tira a N95, passa o álcool e tira a segunda touca. Então, assim, Entendi. esses processos também a gente está tentando se organizar também para poder tentar seguir da melhor forma possível, né? Tentar evitar essa contaminação. E isso é muito importante que seja preconizado no atendimento desse paciente em casa. A gente não pode relaxar com isso. É importante para a gente não se contaminar, é importante para a gente não contaminar o paciente ou outro paciente. E a outra coisa que a gente faz, previamente, a gente faz um contato com a família e orienta para que o local que vai acontecer o atendimento, na casa, né, onde o profissional vai lavar a mão, faz uma higiene da torneira, da maçaneta, do banheiro, né, para que o profissional também não seja contaminado na casa. Sim. O paciente também está usando máscara. O paciente confirmado como Covid está usando a máscara, porque no primeiro atendimento, nos primeiros atendimentos, principalmente, a gente tem tido muita tosse ainda, né? Então fica muito aerossol disperso. Mas as famílias também estão muito orientadas. Então, assim, tá sendo um cuidado também muito grande na casa, sabe? A gente tem pedido para ser papel toalha, não ser toalha. Para poder secar a mão, para você poder justamente não ter a contaminação com qualquer outra coisa da casa. O profissional, ele toca o mínimo possível em qualquer parte da casa. Então, todo esse cuidado a gente tá falando o tempo todo pro profissional. E quando retornar para o seu carro, também ter o cuidado de limpar, passar a mão com álcool antes de abrir o carro, porque a gente sabe que é isso, né? A contaminação acontece assim. E o problema dessa doença é a facilidade de contaminação mesmo. Então, todo o cuidado que a gente pode tomar e todas as orientações que a gente tem recebido, a gente tem feito, né? E, Lorelai, a Ana está perguntando se esses protocolos para colocação e remoção das EPIs estão disponíveis em algum lugar. Se No tem nosso... de vocês, tem algum lugar que está disponível ou não? Não, essa forma de colocação a gente não fez colocação no nossa página, não. Porque a gente fez um treinamento antes, né, da chegada do material, e agora a gente está ajustando conforme as coisas vêm surgindo. Então, a gente está capacitando no dia a dia mesmo. A gente não tem nenhum lugar escrito. A gente pode até tentar providenciar isso para poder oferecer para vocês. Ou fazer um videozinho, né? De toda a colocação dos EPIs. Boa ideia, boa ideia. Eu acho que um vídeo é legal, principalmente porque esse conhecimento ele já se tornou, ele já evoluiu, né? Como você falou, que à medida que vai passando o tempo, e a Paty Wendy está dizendo que ela acha que tem do hospital. Ótimo, Paty. Então, vocês podem conversar e ver como disponibilizar isso, e a gente também disponibiliza no RTA, né? E, assim, hoje ainda eu li que o Brasil é o maior índice de profissionais de saúde contaminados. É mesmo? Eu não sabia que nós éramos o maior. Infelizmente, é o maior, acho que 35%, uma coisa assim. E eu também tenho falado com muita gente, e até fisioterapeutas que não estão diretamente ligados à fisioterapia respiratória, mas que trabalham no hospital, com bastante receio, né? As pessoas têm medo, e especialmente por causa de algo que alguém já comentou aqui, porque não tem EPI para todo mundo e adequado. Mas, assim, essa história, essa Monique está comentando de novo, ó, por falta dos EPIs. A cada semana surgem novas orientações, a Rebeca Pedrosa está dizendo, e a Cecília está dizendo que é muito interessante, vai ser muito útil se vocês fizerem isso. A Daiane também está comentando sobre a falta de EPIs, né? E que não há nem para comprar mais. Então, isso é algo assim que
a gente já comentou aqui, né? A humanidade tem tanto para aprender nesse momento e a gente está vendo pirataria, né? Pela maior potência mundial, promovendo pirataria de EPIs, de materiais, de respiradores, enfim. Mas não, isso não é o nosso tema aqui. Mas é uma grande dificuldade, né? Você não ter um material adequado para trabalhar. Eu acho que a gente poderia começar a falar. A Michelle está dizendo que é uma briga por EPI no hospital público. E, É. peraí, só ler umas coisas aqui. E várias pessoas Vários profissionais estão afastadas. afastados. Isso tem muitos hospitais com pessoas afastadas. E a Drica está falando que no hospital estão racionando a quantidade por dia. A Carol Xavier está falando que poderia fazer um vídeo hoje, mas sabendo que semana que vem vai ser diferente. E a Laís está dizendo que foi comprar capote, não tinha nem previsão de chegada. Olhei na internet e eles triplicaram o valor. Isso é verdade, Laís. Ah, isso é absurdo. Esses absurdos estão acontecendo. A Arielle também está dizendo que em Joinville tem várias mudanças nos protocolos, né? As coisas estão em Não, andamento. E a Monique tem uma aqui que falou que está usando o mesmo avental e a máscara deve ser usada por 15 dias. mantendo por 30 dias. Nossa, racionamento de materiais. Mas vocês sabem, gente, esse assunto dos EPIs, eu li assim várias recomendações de sociedades de fisioterapia de várias partes do mundo e é incrível você ler isso, mas o atendimento do paciente é limitado para não contaminar e não ter porque não tem EPI. É, Mas vamos lá, vamos falar desse paciente, né? Vamos falar desse é. paciente. Mas é importante a gente saber que se a gente vai atender, a gente precisa estar com tudo ok, sabe? Eu acho que isso é muito Aham, importante. Você vai atender no domicílio, ah, mas no hospital a gente atende assim. Não, mas não, sabe? Em casa a gente tem que ser ainda mais cuidadoso, porque é uma coisa diferente também que a gente está propondo, né? aham. Estão perguntando aqui por quanto tempo vocês estão usando a N95. Vai ser a última, viu? A Paty Wendy está dizendo 30 dias de N95. Na verdade, depende. Eu acho que nos hospitais isso depende muito da organização do hospital. Parece que a recomendação tem sido 30 dias, mas você não pode ter a máscara nem danificada e nem contaminada. Máscara. Você tem que desprezar a Calma. máscara ou se tiver danificada também. Eu acho que a gente vai ter que repetir essa informação daqui a pouco, porque deu uma travada. A Ah, tá. máscara cirúrgica, essa é trocar de 2 em 2 horas, né? Mas Uhum. enfim, eu acho que seria bom agora você começar a falar um pouco dos pacientes que vocês estão atendendo, né? Que são, vocês tiveram experiência do atendimento domiciliar presencial e o domiciliar online, né? Isso. A gente. E também depois eu quero comentar algumas coisas que eu vi de pacientes, assim, que eu vi vídeos de pacientes que eu quero comentar um pouco com vocês de padrão de respiração, mas eu vou deixar a Lorelai passar para vocês aí como que foi essa experiência de atender esses pacientes. Tá, então, a gente tem um paciente que está em atendimento no momento, e esse atendimento é presencial. Nós fomos acionados pela família, que teve apoio do médico que acompanha esse paciente, para que pudesse realmente ter uma avaliação, um atendimento de fisioterapia, para tentar ajudar esse familiar, né? E tanto o familiar e o paciente, o médico, para saber se esse paciente precisaria já ir para o hospital. Já existia um teste rápido feito. Na verdade, esse paciente começou o primeiro sintoma numa quinta-feira,
que foi uma tosse, não era uma tosse persistente, mas era uma tosse que a filha, ela não mora com ele, então ela no dia que falou com ele por vídeo, viu a tosse, ficou preocupada com a tosse, e aí ele no sábado, ele falou que estava super bem, ia comemorar o aniversário dele, e aí no sábado ele fez a primeira febre. Mas não foi febre alta, foi essa febre baixa, né? 37,5, 37,6. E ele foi seguindo a semana com esses sintomas meio de cansaço, assim, de fraqueza. Uma prostração, uma inapetência, mas a tosse não era, na verdade, o grande problema até então. E aí, quando foi na quinta-feira, é que a tosse se tornou persistente e a filha dele relatou que achou ele ofegante. E percebeu que ele estava começando a entrar com uma falta de ar. É um paciente de 60 anos. Eu puxei a ficha dele aqui para eu não perder nenhuma informação. Ele tem 60 anos, teve um AVC isquêmico com 37 anos, teve hepatite C, tem arritmia cardíaca, é hipertenso, tem agenesia renal congênita. Então, ele tem uma comorbidade também, e isso preocupou um pouco o médico e também os familiares. Quando a gente fez esse primeiro atendimento nele, a filha falou que no vídeo parecia uma fala de falta de ar. E aí, quando ela falou com o médico falou, não, então vamos marcar, não vamos levar ele de imediato para o hospital, porque como ele fez o teste rápido no domingo, deu positivo, mas eles não deram credibilidade a esse teste. Eles acharam que teve contaminação, alguma coisa deu errado, e não ficaram muito satisfeitos. Aí ele fez o teste no laboratório. Só que ainda não tinha saído o resultado nesse dia que ele começou essa falta de ar e essa tosse persistente. E aí a gente fez o atendimento, o primeiro atendimento, ele realmente, o paciente em si falou que estava ótimo. Ele falou que ele não estava sentindo nada, que ele não estava sentindo falta de ar, que isso era coisa da filha dele, mas ele estava muito bem. E aí o relato era, ele estava acordado, orientado, mas estava com a escuta reduzida bibasal com roncos à direita, na base direita. Uma tosse persistente e seca. Durante o atendimento, e aí eu já tinha conversado, né? Como a gente tinha feito um prévio atendimento de um outro paciente, a gente entendeu um pouquinho de como parecia o processo e eu conversei com a fisioterapeuta que falei, vamos tentar esses manuseios. Eu não conheço o paciente pessoalmente, então vamos tentar esses manuseios, porque me parece que o caminho está por aí. Tenta chegar aí nesse manuseio para a gente ver o que acontece. Aí ela falou que no primeiro momento ele é um paciente obeso, então ela não conseguiu fazer porque ele estava muito fixado. E aí ela foi tentando fazer alguns manuseios para relaxar essa musculatura, tentar distensionar um pouco dentro do que era possível, porque é um paciente grande, né? Já com um quadro de crise de tosse persistente, com um padrão um pouco de falta de ar. Saturava 94, a oxigenação dele inicial era 94 e ele tinha uma taquipneia. Ela foi conseguindo relaxar até que ela conseguiu fazer o manuseio. Quando ela fez o manuseio, ele imediatamente entrou na tosse, aquela tosse forte, com ânsia de vômito, foi correndo para o banheiro, que falou que ele não ia dar conta, mas ele não vomitou e voltou um pouco assustado com a crise de tosse que ele teve. E aí, depois que ele acalmou, ela auscultou, aí a entrada de ar tinha melhorado e tinha limpado os roncos. E aí, no final do atendimento, a oxigenação subiu para 96, a entrada de ar nas bases melhorou, porém a esquerda ainda era reduzida e ele parecia estar melhor. Aí a filha dele falou com a gente, aí eu falei com o médico dele, né? Fiz contato com o médico, passei o relato, ele falou, não, então vamos segurar em casa. Esse paciente não estava com medicação nenhuma, somente com um antitérmico. Ele falou, vamos continuar em casa, por enquanto acho que dá pra gente seguir aí, vocês vão amanhã novamente, me dá notícias, e eu tô querendo ver se eu entro com ácido, mas eu quero esperar um pouquinho com antibiótico. Aí eu falei, tá bom, vamos ver.
Aí na sexta de manhã saiu o resultado do Covid. Estão Panela batendo saiu. panela aí? Aqui tem muita panela. Peraí, deixa eu tentar fechar um pouquinho aqui, senão a gente não consegue nem falar. Voltei. Aqui todos os dias tem panelaço. Todos os dias. Aí a gente marcou o atendimento de sexta-feira, né? E a gente começou na quinta, ele estava no 8º dia do primeiro sintoma. E aí a gente foi na sexta-feira, só que aí ele já relatou, ele recebeu a informação, confirmação do Covid logo de manhã, que chegou o resultado laboratorial. E aí ele começou a ficar cansado, dispineico, aí ele se sentiu realmente com falta de ar nessa manhã. E aí depois ele seguiu com uma prostração, porque eu acho que também teve uma questão emocional, porque ele não estava aceitando que ele estava com Covid. Aham. E aí a queixa dele mudou. A gente está usando uma escala, que é a escala de Borg, e aí aí ele já passou a ter queixa. No Borg, no primeiro Borg era 0, o segundo já foi 5. Porque aí ele já estava já afirmando os sintomas que ele já tinha, mas ele não estava aceitando os sintomas. Lorelai, eu já ia te perguntar, mas alguém perguntou quais os manuseios, porque você não falou. Eu não quis falar agora porque eu ia deixar pra gente falar depois, mas eu posso já citar o manuseio. O primeiro manuseio que eu orientei que tentasse fazer era abaixar o pequeno braço e depois abrir o espaço ilhocostal. Porque Fazer o reposicionamento costal e abrir o espaço costal. exatamente. Porque no outro paciente que a gente já tinha feito um teleatendimento, eu tinha iniciado com outros manuseios e um manuseio que eu vi que não deu muito certo foi o circular de externo, porque ele se sentiu incomodado e não estava conseguindo relaxar essa musculatura de forma que favorecesse um padrão respiratório melhor. E aí, Mas, Lorelai, ele teve a pneumonia? Esse paciente, na verdade, ele não tem imagem nenhuma. Ele tem o exame de sangue, que não tem alteração bacteriana, e tem a confirmação do Covid. Esse paciente que a gente está acompanhando, que eu estou relatando o dia a dia dele, não. O anterior teve. O anterior tinha ATC com a pneumonia, com algumas áreas de consolidação, com área de aprisionamento de ar, e tinha também... Ai, me fugiu o nome. Mas ele tinha áreazinhas de pneumonia, esse primeiro paciente. O segundo não tem imagem. A gente só tem a avaliação mesmo clínica dele, né? E aí, o que a gente fez? A gente fez reposicionamento costal, só que no primeiro momento ela não conseguiu esse manuseio, ele estava muito fixado, então ela foi trazendo outros manuseios, fazendo ajudains na hora da tosse, muitas ajudains, tentando dar um pouco de apoio abdominal, apesar do abdômen grande, globoso, foi dando um apoio, e aí ela conseguiu fazer o reposicionamento costal e aumentou o espaço ilhocostal. Nisso que ela aumentou, veio a crise de tosse. E aí, depois disso, o manuseio já ficou um pouco também mais fácil. Porque parecia que ele estava preso, né? Ele estava preso em cima. E aí, quando ela conseguiu liberar e organizar essas costelas que estavam totalmente desposicionadas, porque a caixa torácica estava mais alta, a crise de tosse estava ali acontecendo, porque estava tendo aprisionamento de ar mesmo, o volume não estava conseguindo ficar eficaz, principalmente nas bases, porque elas já estavam acometidas com processo inflamatório ali, então ele estava aprisionado ali em cima. E aí, quando ela conseguiu relaxar e fez o manuseio, ele já respondeu. Então, eu acho bem importante a gente conversar nesse momento, né, sobre como tratar segundo a avaliação e a doença que a pessoa tem. Porque eu até fiz uma brincadeira no meu stories, né, assim,
que um gato não pede para ser reconhecido como gato, ele sabe que é gato, né? Porque, assim, eu estou até um pouco chocada de ver como os fisioterapeutas estão pedindo para serem reconhecidos. Uhum. Porque isso nunca fez parte da minha realidade, assim, né, achar que a sociedade não reconhece o fisioterapeuta como um profissional importante. Eu acho que reconhece sim, mas também a gente está vendo uma ferida bem exposta, que é cheirar vela e soprar flor, sabe? Tem fisioterapeuta dando esse tipo de orientação, tem fisioterapeuta em situação muito importante dizendo que inspirar profundo várias vezes ao dia, que isso é que é o mais importante. Você vê que não tem nenhuma clareza em relação ao processo da respiração, o que ele significa para o ser humano, né? Então, mais uma oportunidade, provavelmente, da gente olhar para dentro da nossa classe, né? E seguir com um pouco mais de clareza. A Monique está colocando aqui, respirar fundo várias vezes ao dia. Claro que se a pessoa respirar fundo várias vezes ao dia, uma pessoa saudável, ela melhora. Mas uma pessoa doente, respirar fundo, ela pode fazer um padrão completamente pior do que o que ela já está apresentando. Sim, Mas ela eu acho sobe que é ainda mais, né? importante, sim, a gente focar aqui que a gente está lidando com uma doença restritiva, né? Um paciente que faz uma pneumonia, tem esse processo inflamatório que tende a fazer uma pneumonia e depois uma fibrose pulmonar. Então, de qualquer forma, sempre doença restritiva. Porém, eu queria dizer alguma coisa para vocês que me chamou a atenção em 3 vídeos que eu vi, porque eu não vi nenhum paciente com Covid pessoalmente, tá? Mas eu vi Uhum. 3 vídeos de pacientes com Covid e nos 3 eles tinham bastante esforço expiratório, que não é muito esperado nas doenças restritivas, né? O esforço expiratório é muito mais relacionado à doença obstrutiva. Obstrutivo. E eu tenho conversado com bastante fisioterapeutas, pedido para observarem isso. A Daiane está aqui, a gente tem conversado sempre. Hoje eu conversei um pouco com o Diego. Em alguns pacientes, eles confirmaram já esse padrão de esforço expiratório. Olha, pesquisei especificamente, não encontrei nada que fale sobre esforço aprisionamento aéreo no paciente com Covid, nada. Mas vocês também observaram isso no paciente, A gente né? observou. Isso está sendo foi uma coisa assim, na verdade, no primeiro momento até a gente não tinha visto o paciente, mas quando foi feito o contato, a pessoa me mandou um áudio da tosse do paciente que já estava diagnosticado, tinha alteração na tomografia e estava fazendo já um tratamento seguindo para o Covid. Aí quando ela me mandou o áudio da tosse, eu falei, nossa, mas essa tosse... Falei, ele tá sibilando? Ela falou, não, não tem sibilo. Falei, porque ele tá com uma tosse de aprisionamento de ar, assim, de broncoespasmo, a tosse dele. Aí ela falou, pois é, isso, é essa tosse. Essa tosse começa à noite, vara a madrugada, a gente passa acordada à noite, ele tossindo assim, mas durante o dia ela começa a acalmar. E aí eu achei muitas características semelhantes a realmente a um quadro obstrutivo, né? O que a gente vê na asma, né? Então, realmente não estava fazendo muito sentido esse sintoma com o que a gente estava vendo, o que a gente está vendo aí sendo publicado, sendo falado. Mas o resultado da resposta com um manuseio voltado para isso, para tentar justamente sair desse aprisionamento de ar, tem sido muito positivo. Durante o atendimento, o paciente vai mudando, sabe? Essa tosse muda. Esse paciente presencial, a gente não teve essa mudança de tosse no próprio atendimento, no primeiro. Mas o paciente que a gente fez o teleatendimento,
a tosse dele foi ficando diferente durante o atendimento. A tosse foi se tornando eficaz, ela ainda era mais seca, porém ela começou a ficar eficaz no atendimento quando ele terminava, porque até então eu ouvia aquela tosse incômoda, mas sem conclusão. E aí ele começou a concluir a tosse seca. Aham. Depois, no final do atendimento, ele já estava começando a ter uma tosse produtiva. Então, a mudança no aspecto da tosse foi no próprio atendimento. E foi ainda por teleatendimento, nem foi presencial. O outro paciente, ele mudou a tosse 3 dias depois. Quer dizer, no terceiro atendimento. O primeiro atendimento era seca. No segundo, ele conseguiu mudar um pouquinho para produtiva, mas no início seca. No terceiro atendimento, ele já conseguiu fechar o dia já com a tosse produtiva. Hoje, ele praticamente nem tosse. E a tosse dele já é limpa quando ele tosse. Então, ele está hoje no... Hoje é o 7º dia de atendimento. E é o 14º dia de sintoma, né? Do primeiro sintoma que ele teve. E a gente conversou também sobre alguns trabalhos que a gente leu, que o 10º dia, geralmente, é o dia considerado... assim, isso foi um trabalho que fizeram na China, avaliando a tomografia de um número, acho que de 20 e poucos pacientes. Eles fizeram tomografias seriadas e viram que o 10º dia é onde o paciente tem a pior imagem dos pulmões, né? Mas eu queria voltar a falar um pouquinho sobre essa questão do esforço ex, né? Porque a Paty está falando aqui, a Paty Wendt, que no CTI, muito aprisionamento e esforço ex. A Daiane, a gente tem conversado sobre isso, mesmo, ela está falando mesmo em pacientes mecanicamente ventilados, né? E ela até me falou que em função desse aprisionamento de ar e esforço ex, até a relação em ZES, eles estavam modificando na ventilação desses pacientes. Então, eu acho que aqui a gente realmente está podendo abrir o nosso olhar para observar se não todos os pacientes, o Diego me contou isso, que nem todos ele viu esse padrão de esforço ex, mas é muito importante que vocês que estão aí fiquem atentos a isso, porque quando a gente tem, então, um paciente vai fazer uma pneumonia, mas como alguém colocou aqui, que eu não lembro mais quem foi, que esses pacientes não têm tanta diminuição de complacência como os pacientes de SARA mais habituais, né? Mas se você tem uma doença restritiva, que o paciente já vai ter essa dificuldade, uma força de retração elástica do pulmão maior do que a força de expansão. Ele vai ter essa dificuldade de expandir. E ainda adiciona aí um esforço expiratório que vai trazendo tensão para a musculatura ex, e, portanto, dificuldade na próxima ins, né? Então, a ventilação diminui muito, porque tem dificuldade não só no volume corrente, por causa da dificuldade em expandir os pulmões, mas porque o esforço expiratório, ele também gera aprisionamento aéreo, né? Então, vai gerar esse aprisionamento aéreo e vai gerar tensão da musculatura abdominal, que dificulta o trabalho diafragmático, assim, essencialmente. Então, duplamente, o paciente vai precisar usar a musculatura acessória da INS, né? Com bastante esforço. Os pacientes que eu vi, todos em queda, muita queda, bem dessa queda que vai se somando ali a retração inspiratória mais o esforço ex, né? Então, acho que a gente tem que buscar um trabalho muito relacionado a isso mesmo, tanto a Respandir, que, como falamos, a ajuda inspiratória, que é essencial, né? Eu sugiro a vocês também, diante dos pacientes que eu vi, que orientem os pacientes e as famílias para que eles fiquem recostados, mas com uma toalha dobrada, alguma coisa
na coluna torácica para que eles não fiquem em Em queda. queda, né? Também com os braços apoiados em travesseiros para o braço também não puxar a pessoa para baixo. Isso foi algo que também na Associação Italiana de Fisioterapeutas, eles observaram que o paciente piora se ele ficar muito ereto. Ele cai muito para frente, né? São poucas coisas que a gente está encontrando na literatura, mas além da ajuda INS e do reposicionamento costal, que realmente, né, como você colocou, vai ajudar a abrir as costelas na região anterolateral e melhorar o volume corrente, eu acredito que o trabalho no espaço iliocostal e o descolamento dos abdominais, melhorar a tensão dos abdominais, seja por descolamento ou por tração, vai ajudar muito porque isso reduz o efeito que o esforço ex faz de limitação do volume corrente. Se eu estiver sendo enrolada aí, vocês me avisam, tá? Me avisem. A Luzimar perguntou exatamente nos manuseios realizados nesse paciente. Qual exatamente? O que foi online ou o que foi feito presencial? Mas, Mari, só voltando aqui à questão da complacência, que foi a pergunta da Gláucia, né? Na verdade, tem um artigo que fala das etapas da pneumonia, das etapas de evolução da doença. Isso a gente está falando mesmo são dos pacientes, os estudos que tem mesmo são dos pacientes críticos, né, principalmente. E o que eles mostraram foi que nesse primeiro processo, realmente a complacência não é comprometida, mas sim a elastância. Porém, no segundo processo, eles têm um grande comprometimento da complacência, que é quando que é até aquelas imagens, né, que a gente viu, né, onde o pulmão já realmente não tem, ele já está ali no É cílio. impossível não ter se vai se formando um processo de fibrose, né? Aí ele não Olha, consegue. eu não consigo entender quem é o nome. É Glau Rodrigues. Peraí, Glau Rodriguesa. Eu não consigo saber qual que é seu Eu primeiro acho que nome. é Glau Rodrigues, Gláucia Rodrigues, talvez. Ah, é verdade. O que tenho visto é isso mesmo, um aprisionamento aéreo importante e o uso de musculatura acessória bem evidente, além de uma alteração importante da relação ventilação-perfusão. Então, gente, esse aprisionamento aéreo, e se o esforço se dediquem um pouco a esses manuseios que são mais relacionados a diminuir, a melhorar a saída do ar, né? A diminuir o esforço respiratório, como seria o distensionamento da musculatura abdominal e, óbvio, o alongamento da musculatura acessória da índice. Mas eu acredito, pelos padrões que eu já vi de taquipneia, que provavelmente quando você vai tentar alongar mais inicialmente a musculatura acessória da índice, que o paciente está usando muito naquele processo de taquipneia, talvez ele não responda tão bem. Ele Sim. vai responder melhor à ajuda INS, né? Ao reposicionamento costal, bastante manuseio para paciente restritivo e depois partir para o alongamento mesmo da musculatura acessória da INS. O que você me diz aí do que vocês estão feito? Então, a gente, esses pacientes, na verdade, aquilo que foi falado no início, né? A gente tem que olhar o paciente como um indivíduo naquele momento também, né? Ele vai ter um pouco de peculiaridade dele e a gente vai ter que pontuar isso e ver o que ele está alterado na biomecânica de acordo com aquilo que ele está vivendo ali de dificuldade. Mas principalmente essa musculatura toda envolvida, e sim, a expiratória tem sido para a gente, tem chamado bastante atenção, ela tá tensionada sim, ela tá realmente num excesso de trabalho que parecia não precisar estar, né? Pelo que tem se falado. Mas eu acho que o que está se vendo muito é
de uma doença que funciona muito mesmo como, apesar do restritivo ser o que a gente está vendo nos artigos, mas ela tem etapas em que ela funciona muito como obstrutivo. Então, essa musculatura tensionada é a primeira que a gente tem que tentar distensionar, só que você não pode ir direto nela. Você tem que primeiro Sim. tentar ganhar um pouco de condição melhor nessa... volume, né? Para depois você conseguir distensioná-la. Então, acho que o processo é ganhar volume ao máximo. A questão das judaíns, né, é até uma coisa que a gente fala muito no curso, né? Você fala isso muito pra gente. Que às vezes o paciente já está ali em cima, você fala, pô, mas eu vou dar judaíns para ele. Mas ele precisa dessas judaíns para tentar justamente ganhar um pouco mais de espaço para depois você conseguir ir ganhando com a musculatura que vai assessorar melhor nessa baixada mesmo da caixa torácica, nesse abaixar da caixa torácica. E aí o que a gente está vendo é esse resultado. Primeiro você vai ali naquela ajuda daqueles sintomas mais gritantes que estão atrapalhando ele, você vai tentando ajudar ele a sair desse esforço e depois você vem e consegue fazer esse aumento ali costal, né? Reposicionamento costal, aumento ali costal, organiza essa musculatura abdominal, porque ela também não está dando suporte a esse diafragma, então o diafragma também não está conseguindo atuar na sua melhor potência, e conforme isso acontece, é nítido como o diafragma começa a atuar melhor e o padrão vai melhorando e a resposta desse paciente aos sintomas que eram muito incômodos, ele vai começando a reduzir. Esses sintomas começam a reduzir. O que eu acho legal disso, né? Que a gente às vezes não faz muito link, né? A gente fica só no sintoma respiratório. Só que o sintoma respiratório é o corpo, é o sistema inteiro. Então, se o paciente está cansado para respirar, ele está com falta de ar, ele não consegue se alimentar bem, ele não consegue beber bem água, ele não consegue dormir bem. Consequentemente, o sistema por um todo vira um grande turbilhão de problema. E o que é a questão desse vírus é justamente se aproveitar dessa alteração imunológica do corpo. Com as comorbidades, ele ainda se agrava mais. Então, acho que quando a fisioterapia entra, e aí que eu acredito muito na fisioterapia, nesse sentido, ela, com a organização respiratória, você consegue dar mais condição para o corpo trabalhar em prol de conseguir se ajustar e se defender desse vírus. Então, acho que... E quando a gente não fala, né? Ah, não, mas a gente tem que ficar longe desse paciente, porque esse paciente é contaminante, a gente também tem que ficar pensando nisso, deixa o paciente chegar aqui para a gente tomar conta. Eu penso o contrário, eu acho que se a gente puder evitar que ele chegue lá, é uma possibilidade, não é certeza. É como a gente estava falando, né? A gente sabe que tem pessoas que têm menos de 72 horas de sintomas e agravam absurdamente. E aí, esses pacientes... Era o corpo, né? Não deu tempo. Mas alguns pacientes, será que a gente não consegue ajustar esse corpo para tentar não debilitar tanto? Não sei. Eu acho que a gente está aqui para a gente poder trabalhar, ajudar no que a gente pode, e a gente tem ajudado. O paciente melhora. É incrível, assim, sabe? Ele melhora. Os casos que a gente está vendo, e parece que até lá na Inglaterra tem uma fisioterapeuta trabalhando também com pacientes que não estão internando. Só que eu não consegui contato com ela. E parece que ela também tem tido alguns resultados. Eu não sei o que ela usa lá. Eu estou tentando fazer esse contato. Depois, se eu tiver, eu passo para vocês. Mas ela está fazendo um trabalho lá também com pacientes que estão tendo sintomas antes da internação. E, enfim, né? Eu acho que a gente está vivendo todo esse novo aí, mas eu acho que a expectativa é positiva. Eu acho que a gente tem nas nossas mãos uma possibilidade muito boa de ajudar esses pacientes. E eu penso que a gente deveria ter a possibilidade de expandir isso para mais pessoas, sabe? Para o SUS mesmo, chegar lá onde quem não consegue. Deixa eu falar uma coisa, ó. Para variar, o tempo está acabando e parece que a gente começou tem 10 minutos, né? Então eu vou chamar vocês de novo, só para... Vai demorar uns minutinhos para a gente encerrar, mas... Oi. Pessoal, oi. Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo com o som? Uhum. Vou ver se está todo mundo ouvindo para...
esperar o pessoal entrar Sim. para a gente concluir aqui, conversar um pouco. Acho muito importante, como eu disse no início, né? Ninguém tem experiência, né, com isso que a gente está vivenciando hoje. E quando você começa a ler a, as recomendações, realmente assim, você vê que está todo mundo perdido. Mas uma das melhores recomendações que eu encontrei, depois, pelo cuidado, assim, em geral com o paciente, depois eu quero conversar com vocês sobre isso, é uma recomendação da Associação Polonesa de Fisioterapia Respiratória, que eu achei bem completa, como eles estão olhando para esse paciente. Uma pessoa pediu para você falar um pouco sobre o atendimento online, o teleatendimento. Tá. Como que foi isso de você, assim, foi você mesma que orientou? Eu soube que é uma médica, a esposa dele, né, do paciente. Isso. A esposa ela é médica, e aí ela me conhecia do atendimento de criança, e aí ela fez contato, ela já vinha falando comigo, né, de como ele estava, a gente estava se falando, e aí nesse dia ela falou assim, ele já tá bem melhor, ele já não tem mais febre, ele já tá mais animado, tá começando a voltar a comer melhor, só que ele tem uma tosse que tá sendo ainda muito incômoda. Aí eu falei, ela falou, você não quer me dar uma orientação do que eu posso fazer? Me passa alguns exercícios Ah, para eu fazer com ele. Eu falei assim, não, vamos fazer um teleatendimento? Aí ela, eu não quero te incomodar. Eu falei, não, vamos fazer. imagina. Eu falei, vamos fazer, eu quero entender também dele. Aí eu falei, me manda umas fotos, pedi para ela me mandar umas fotos dele, de várias posturas, para eu poder já ver se tinha alguma alteração do corpo, né? Se tinha alguma alteração que eu poderia observar. Eu sabia que ele era jovem, não tinha comorbidade. E aí ela me mandou as fotos. Na foto eu já percebi que ele estava com o ombro direito mais aumentado e parecia ter uma hiperexpansão à direita, parecia mais expandido à direita. E fazia um pouquinho de retração na esquerda. Isso na foto de frente. De lado, ela só fez de um dos lados, então eu perdi um pouco desse parâmetro se realmente tinha uma diferença ali de um hemitórax para o outro. Mas ele não tinha mais nenhuma outra alteração. Ele estava com um padrão bom, a não ser isso que eu achei diferente. Aí eu pedi para ela me mandar a tomografia. E na tomografia falava justamente do aprisionamento de ar à direita. E aí eu falei, bom, então de repente deve ser essa direita aí que não tá boa. Ela tava auscultando, então ela foi me relatando a ausculta, ele não tinha mais ausculta, mas tinha essa tosse. Ela falou que ele teve uma ausculta de roncos em alguns momentos, mas no início do quadro, e foi diagnosticado com a pneumonia e já tinha acabado o tratamento. Não, ainda estava fazendo uso da azitromicina. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos tentar relaxar um pouquinho essa musculatura cervical. Aí eu orientei para ela um pouquinho o que ela ia fazer, pedi para ele fazer uns movimentos também, alongando a musculatura. E aí, desculpa. E aí ele foi fazendo, eu falei assim, você tá sentindo aliviar um pouco aí? Você tá sentindo tenso? Ele falou, não tô sentindo tenso não. Eu falei, mas vamos fazer um pouquinho só pra gente dar uma aliviada. Aí ele foi fazendo, ele falou assim, tô começando a perceber o meu corpo um pouco melhor. Falei, tá, então faz um pouco. Aí ensinei para ela como ela podia fazer essa tração da cervical, ela fez, mas ela tinha um pouco de dificuldade, né? Mas ela fez um pouco. Aí eu falei, bom, então tá. Então agora a gente vai deitar, você vai deitar e vamos tentar alongar um pouquinho esse peitoral. Aí comecei a ensinar para ela como ela podia fazer e fui pedindo para ele fazer as respirações. Eu ia pedindo para ele respirar, falava, aí ia contando mais ou menos o tempo que ele respirava, ia dando, e aí eu percebia com algumas coisas que ela fazia, que ele aumentava a expansão. A expansão melhorava, principalmente ali na área que ela estava alongando mais. Eu falei, bom, acho que tá dando resultado. Fiquei só observando. Aí depois falei, agora você vai deitar, você vai pegar, vai tentar fazer o circular de externo.
Aí eu fui orientando para ela não estava conseguindo muito, e ele falou, tá me incomodando, eu não tô sentindo conforto nesse manuseio. Aí eu falei, tá, então vamos fazer vamos pelas costas. Aí eu fui atrás, fui puxando, fazendo para ela, ensinei para ela como fazer o reposicionamento costal. As mãos, é engraçado, né? Quem não tem experiência, não tem manuseio, o dedo fica tudo muito fechadinho. Aí eu ficava tentando falar para ela, mais ou menos, como ela podia tentar pegar melhor, mas quando ela fez, ele já falou, nossa, como... E aí eu fiquei vendo pelo vídeo. A expansibilidade dele melhorou muito na hora. E ela fez e ele falou, nossa, esse foi bom. Esse foi muito bom. Uhum. E aí ela foi fazendo, ele já começou nesse momento, eu já percebi também que a tosse foi ficando menos constante. E aí, quando ele sentou, ele tossiu mais. Aí ele apresentou mais tosse. Aí eu falei, agora a gente vai fazer uns exercícios. Você tinha até feito uma orientação de uns exercícios no RTA e eu usei esse. Porque eu falei, bom, vamos tentar trabalhar o movimento mais amplo do tórax que ele tiver para ele poder tentar ganhar mais volume nessas bases que é onde estava mais acometido. E aí eu pedi para ela ir fazendo os exercícios com uma bola e fiz também exercício de cadeia fechada com a bola. E ele respondeu também muito bem nessa hora. E aí depois, e toda vez que ele fazia a tosse, eu orientei ela, faz ajudainhos. Ele tossia, ela fazia ajudainhos. Aí ela ficou até mecânico, sabe? Ele começava, ela já parava e ela fazia ajudainhos. E fez também... Isso é bem importante. Deixa eu só te cortar um pouquinho aqui, só para a gente enfatizar isso, que no paciente que tem esforço expiratório e aprisionamento aéreo, no momento que ele tosse, ele tende a fechar mais as vias aéreas. Por isso, a ajudaíns no momento da tosse, né? Então, você vai elevar a caixa torácica, mas não vai ficar segurando a caixa torácica a ponto da pessoa não conseguir tossir. Exatamente para melhorar a capacidade residual funcional ali, eleva a caixa torácica, ele tosse, mas não comprime as vias aéreas com a queda do tórax, da caixa torácica, né? Com o desabamento da caixa torácica, tá? Sim. Era só para explicar isso. Aí foi isso. Aí depois aí no final eu fiz orientação para ela. Falei, ó, vamos fazer, a gente vai tentar fazer esses exercícios que eu te orientei 2 vezes ao dia, você tenta manter e a gente vai se falando todos os dias. E aí ela foi relatando para mim diariamente as respostas positivas dele. Ó, hoje ele quase não tossiu à tarde. Aí no terceiro dia, ó, quase não tem tosse. A tosse está praticamente esporádica. Aí no quarto dia não tem mais nada. E ela falou que ficou muito impressionada. Ela falou, gente, mas ela nem imaginava que a gente poderia ajudar. Ela não tinha, porque não tem nada falando sobre fisioterapia nesse processo, no paciente em casa. Ela E o que pensou, tem, não está ajudando, né? Não é uma ajuda. Eu acho que não colabora muito com o paciente nesse sentido. E foi assim, apesar dela não ter a expertise, né, de ser fisioterapeuta, de saber fazer esse manuseio, a orientação deu uma ajuda ótima. E, na verdade, esse atendimento também não aconteceu presencial, principalmente porque ele não mora perto. E por ela ser minha amiga, e ela ser médica, ela tá com tudo lá, né? Fazendo toda a monitorização, e a gente já vinha falando, e a gente fez. E aí, a partir daí, eu comecei a conversar com outras pessoas, com outros médicos. Gente, vocês estão tendo paciente em casa? O que são esses pacientes? O que eles estão tendo? Quais são os sintomas? E comecei a fazer essa busca, porque eu falei, as pessoas não sabem que a gente pode ajudar, e a gente pode. E aí, Sim. sem a gente esperar, veio esse paciente também, que a gente agora está acompanhando, e o médico ainda falou assim para mim, ele vinha melhor, né? E ele é um paciente meio reclamão, aí ele estava reclamando um pouco também dessa coisa da fisioterapia. Mas ele estava vendo a melhora dele. Aí eu falei com o médico, falei assim, olha, ele hoje está muito melhor. Será que a gente, de repente, não começa a fazer dia sim, dia não? Aí o médico falou assim, não. Olha, eu quero que ele seja acompanhado diariamente, até pelo menos no final de semana. Ele é um paciente de risco, essa doença é traiçoeira, ele está melhor, então eu não quero que vocês deixem de ir. Eu quero que vocês continuem indo diariamente e eu quero que a gente fique bem pertinho dele. Então, isso também é legal, sabe? É uma coisa que a gente está experimentando e está vendo que tem suporte para isso acontecer, né? Então, olha, a Juliana está perguntando o seguinte, ajuda INS na tosse na fase expiratória? Porque eu fazia na fase INS.
Você pode fazer na fase INS, porque você vai dar mais volume, né? É, a- mais volume de ar inspirado para o paciente. Só que quando ele tem essa tendência de aprisionar, de fechar precocemente as vias aéreas, se a gente mantém o posicionamento das nossas mãos elevando a caixa torácica e o paciente tosse, você evita que ele feche como ele está fazendo normalmente, né? Para que ele tenha uma tosse mais ampla. A Luísa, tenho percebido que os pacientes estão recebendo atendimento online, tem mostrado uma percepção corporal incrível. É para a gente não subestimar as pessoas, né, Luísa? Não é tão difícil assim. Eu já ensinei muita gente até a atender crise asmática, pessoas que não têm nenhuma relação com profissionais da saúde. Gente, eu queria só falar umas coisas para a gente concluir também para a live não ficar muito extensa, né? Toda vez a gente passa dessa 1 hora. Bom, que seria muito legal se a gente pudesse, de alguma maneira, reunir vocês que estão nos hospitais, especialmente, essa observação do paciente aprisionando o ar, fazendo esforço respiratório, inclusive se tiver exames, como vocês tinham uma tomografia mostrando aprisionamento aéreo de um paciente, né? A Aline Torturete está falando aqui que faz ajuda nela mesma quando ela está em crise e que ajuda muito. Com certeza é um manuseio espetacular para melhorar o volume corrente, o volume de ar inspirado, para abrir as vias aéreas, enfim. Mas, então, se vocês puderem registrar de alguma forma, né? Eu sei que é muito difícil no hospital, não tem muito como registrar imagem por vídeo, esse tipo de coisa, mas qualquer exame que vocês tenham que mostre esse aprisionamento aéreo, esse tempo, esse esforço extra, porque como ninguém está falando nisso, até a ventilação mudaria, né? Se você identifica que o paciente não é um paciente restritivo puro como ele parece ser na literatura, né? Sim. Quem está falando sobre a insuficiência respiratória rápida por ter comprometimento do tronco cerebral? Não, não sei, Anne. Se Também não. você tiver uma indicação para a gente ler, seria ótimo. Eu sei, Paty, que ninguém está podendo entrar com o celular na UTI. E assim, só para colocar para depois eu vou colocar esse trabalho que é muito esse trabalho nessa recomendação peraí, a, essa recomendação da Sociedade Polonesa, porque eles falam bastante de tratamento de pacientes não ventilados, tá? E além de posicionamento, as técnicas são muito parecidas e eu não consigo entender muito a indicação delas. Mas eles falam assim, ó, sobre consequências do isolamento desses pacientes, né, que vai diminuir a força muscular, diminuir a capacidade de expectoração, o risco de trombose venosa profunda. Então, tudo isso justificando muito a necessidade da fisioterapia, né, intolerância à atividade física, problemas mentais, que eles falam muito sobre isso, como que o fisioterapeuta deve estar preparado para observar quando o paciente está tendo crise de ansiedade, de depressão, né? Porque o impacto dessa doença no indivíduo ele pode ser muito grande por causa da letalidade dela, né? Então eles falam muito da orientação em relação ao descanso, a quantidade apropriada de sono, a uma dieta balanceada, hidratação, cessar o fumo, evitar poluição, a continuidade da físio para as possíveis sequelas, que é o que a gente estava começando, falou aqui no começo da live, né? Então, eu vou colocar o nome dessa recomendação da, da Sociedade Polonesa de Fisiologia Respiratória
que eu acho bem importante, assim, essa abordagem mais ampla que eles fizeram. E, assim, no mais, eu gostaria mesmo que vocês, de alguma forma, pudessem nos procurar com esses relatos. Tipo, é algo que a gente está aprendendo. Quanto mais Sim, vocês puderem nos dizer, né, aprendendo e, assim, além disso, tenham muito cuidado, orientem cada vez mais as pessoas a ficarem em casa, a usarem, se protegerem, né, álcool, enfim, máscaras. Peraí, a Maíra está falando que tem um artigo que fala sobre sintomas neurológicos que alguns pacientes apresentaram ao chegar nos hospitais. Maíra, se você puder também, de alguma forma, mandar para a gente, né? Aí depois a gente combina como que a gente vai fazer esse lugar onde vai ser. Você vai ser na KidsCare, no RK também, onde a gente disponibiliza essas informações. E sim. a Aline está perguntando se vocês estão atendendo pacientes respiratórios normalmente. Como está a opinião das famílias sobre manter os atendimentos? Então, Aline, na verdade, quando começou o isolamento, nós mesmos suspendemos alguns atendimentos que eram de fisioterapia motora, principalmente, que não tinha nenhuma questão que comprometeria o paciente, mas aqueles que nós entendemos que era comprometedor parar, nós mantivemos, conversamos com a família. A princípio, tentamos organizar para que o cuidado de contágio fosse, né, com aquele do mínimo, do básico, mas alguns pacientes, algumas famílias ficaram com mais dificuldades e a gente passou a usar a EPI completa para alguns. Os pacientes transplantados ainda estão sob atendimentos e a gente usa a EPI completa também nesses pacientes. Algumas famílias ficaram muito tensas, então tiveram alguns atendimentos que foram realmente cancelados, mesmo a gente entendendo que seria melhor que esse atendimento fosse mantido. Algumas famílias toparam fazer teleatendimento e estamos fazendo para a gente manter essa atividade respiratória. A gente tem tido respostas bem boas com esses teleatendimentos também. A gente também teve teleatendimento que não deu certo, porque também depende muito da disponibilidade da família em ajudar a criança, né? E a gente, quanto profissional, a gente sabe o objetivo que a gente tem ali com aquela criança e quando a gente está ali presencialmente, a gente vai usar todos os nossos recursos para conseguir fazer. Agora, com a família que às vezes não tem tanta disponibilidade ou não tem tanta paciência ou já está sobrecarregada, então a gente teve um caso que não foi sucesso, a gente acabou interrompendo o teleatendimento, infelizmente, porque era até uma criança que precisava, mas a gente vai recomeçar assim que der. E os atendimentos de quadros agudos, eles reduziram mesmo, porque as crianças não estão indo a creches, o isolamento social também não está disseminando outros vírus, então isso também aconteceu. E algumas crianças que estão tendo quadros mais leves até, as famílias estão em casa, então isso também não assusta tanto eles. E os pediatras têm orientado também a não ter tanto movimento. Então, assim, realmente os atendimentos não estão como em outros anos atrás, no mês de abril, né? Que a gente sabe como é que os quadros respiratórios agudos. Mas eu acho que isso tudo é em função desse isolamento mesmo. A Monique está sugerindo aqui que seria importante fazer uma live só sobre teleatendimento, muitos colegas achando que não é possível, querendo retornar os presenciais expondo os pacientes sem necessidade. Eu acho Isso que também é uma questão, né, Mari? Nem todo paciente é possível você fazer teleatendimento, gente. A gente precisa, principalmente quando se trata do paciente com Covid, não são todos que dá para você garantir que o teleatendimento vai ser eficiente. tem pacientes com doenças respiratórias crônicas que eles não podem ficar sem atendimento. A Monique mesmo sei que também está atendendo muitos pacientes, toda protegida, atendendo, continuando os atendimentos presenciais, né? Então, nem todos pacientes podem ficar sem o atendimento presencial, tá? Alguém
tinha perguntado aqui se pode ser feito o atendimento, se o método pode ser aplicado em ventilação mecânica. Ah, sim, com certeza. Claro. Mas a gente está recebendo também muitos relatos de que tem, tem uma questão de o fisioterapeuta ficar o mínimo tempo possível para não se Indisposição. contaminar. Assim, é algo que eu fico pensando nos enfermeiros, né? O pessoal da enfermagem que está lidando com isso. Tem muitas questões extremamente complexas nesse paciente, né? Porque se é um paciente que você vai atender e ele, por exemplo, se nós vamos fazer um trabalho, se esse paciente tem uma secreção a ser mobilizada, ele vai tossir. Se ele não, né? O paciente está mecanicamente ventilado, tem uma série de questões que eu já vi que estão fazendo para prevenir isso, o contágio, mas tem a questão de atender menos tempo por causa do contágio. É algo que está acontecendo, enfim, eu não sei muito bem o que pensar sobre isso, tá? A Laís está brincando aqui, falando, só a Monique mesmo consegue se aproximar das crianças com aquela roupa. Realmente, fica um pouco assustador, né? Verdade. Aquela roupa toda, realmente a máscara, tudo, o óculos, a criança. Mas eu já vi fotos de várias pessoas atendendo e as crianças numa boa, estão bem Me tranquilas. surpreendeu também, assim, eu confesso que quando começamos a falar sobre isso, eu falei, ai meu Deus, as crianças vão fugir da gente. Cara, e eles ficam super à vontade, principalmente as crianças que são já nossas, assim, que a gente acompanha, eles realmente não se importaram muito. Alguns viram até a máscara, né? Um motivo de uma coisa. O que é isso aí em você? O que é isso na sua cara? Então, aí você tem que explicar. E quando eles são maiorzinhos, né? A explicação, você tem que também ter o cuidado, mas eles conseguem entender bem, sabe? Eu acho que a gente não teve dificuldade muito com a apresentação da EPI para as crianças, não. Aceitaram bem. Que bom. Ah, tem alguém colocando que aqui fisioterapeuta não atende paciente com Covid. Não sei Aonde? onde a Anne trabalha, qual é a cidade, mas eu também não sei se, pelo que eu tenho visto nas mídias, é uma questão que a gente queria muito até ser esclarecida em relação a isso. O fisioterapeuta está atendendo ou está fazendo ventilação mecânica? Então, Somente ventilação mecânica, porque eu não, para mim não ficou claro isso ainda. Eu preciso até, eu tenho acompanhado bastante. A Paty está dizendo que no andar não estão atendendo, onde ela trabalha, no CTI sim. Então mas eu acho que aquela questão da EPI, Mari, isso tem sido muito pontuado. Assim, eu acho que a EPI está sendo foco para o paciente grave, né? Então, o paciente aham. grave precisa da ventilação, é aí que o fisioterapeuta entra. Mas eu acho Agora que tem fora muita isso, gente não. falando aqui sobre também como as crianças acabam querendo usar máscara e enfim. Gente, eu acho que pelo menos assim a gente ouviu, né, o relato de atendimento de 2 pacientes com Covid em casa. Eu acredito que isso só não está acontecendo mais porque, como você colocou, Lorelai, nem os médicos, nem a sociedade sabe que nós podemos fazer alguma coisa por eles, né? E algo que eu li em várias recomendações é que não levar o paciente a nenhum esforço, né? Poupar ao máximo o paciente. E aí é mais uma grande vantagem do RTA, né? Porque a gente pode trabalhar também de uma maneira totalmente passiva e melhorar a ventilação do paciente, assim como pode também proporcionar outras formas de atendimento e propor atividades. Sim. Então, a questão. Eu recebi uma notícia aqui na hora que a gente começou a live, que eu quero compartilhar com vocês,
que a Secretaria de Saúde nos procurou aqui hoje em Floripa, através de um e-mail, eu acho, que eles querem contratar fisioterapeutas com RTA. A Olha que Secretaria de legal. Saúde de Santa Catarina. Nossa, Alguém demais. muito bom, né? Alguém que tem acesso lá deve ter feito chegar às autoridades a importância, a abrangência do RTA. A É, Paty pode falar, Verônica. eu acho que assim, o RTA, ele com certeza, se ele puder, se as pessoas pudessem usar dentro das unidades mesmo de terapia intensiva e tivesse a oportunidade de trabalhar esse paciente, eu acho que as respostas seriam muito positivas. Assim, eu não consigo imaginar a possibilidade de não dar certo usando o RTA, porque é uma doença, ela é um vírus, sabe? É um vírus que altera toda a resposta do corpo e a biomecânica fica toda atrapalhada. Então, se a gente conseguisse atuar mais precocemente ali com o RTA, eu acho que só teríamos sucesso. E eu acho que esse canal que a gente está abrindo aqui, Mari, que pode até causar em alguns colegas, né, dificuldade de entender o que a gente está propondo e talvez não aceitar nesse momento, mas é um canal onde que tem muita gente que pode contribuir. Então, assim, tanto a nossa página da Kids Care quanto a do RTA, a gente está realmente buscando isso. Então, vocês tendo experiência ou querendo trocar, querendo pedir ajuda, eu acho que a gente está aqui mesmo para tentar entrar por esse caminho e ajudar o máximo que a gente puder mesmo e reconstruir uma história diferente, talvez, né? Sim, Talvez nenhum lugar teve essa história, porque é um método nosso. exatamente. É do Brasil, a gente tem a Aham. apropriação desse método, né? A Mari é a nossa aqui do Brasil, então a gente tem esse privilégio e talvez essa diferença também, de poder atuar diferente. Eu acho que, assim, quem tiver oportunidade, né, hoje eu troquei umas mensagens com o Diego, um fisioterapeuta de Maringá, e ele me falou que dos 4 pacientes que ele atendeu, 2 dormiram durante o atendimento, reduziram muito a frequência respiratória e baixaram bastante a caixa torácica. Então, realmente, como você falou, a gente sabe que quando a gente trabalha pensando na fisiopatologia, na manifestação dessa doença, sabe olhar a manifestação dessa doença no corpo do paciente e entende a biomecânica, não tem como dar errado, né? Mari, você tem que ler aqui o que a Patrícia escreveu. Olha aqui, desculpa te interromper. Ela Fala. falou assim, que essa noite ela estava no plantão e ela usou o método num paciente. E o médico ficou impressionado em como o paciente melhorou. E depois ele falou para ela. Aí o paciente perguntou no final por que todos não atendem assim, que foi muito bom, que foi melhor. Então, acho que é isso, sabe? E essa coisa do paciente poder descansar, o paciente que a gente está atendendo no segundo dia, que ele estava mais prostrado e relatando mais Aham. desconforto, ele dormiu após a fisioterapia. E quando a filha dele falou com ele à noite, ela percebeu ele melhor. E esse segundo dia, que ele estava mais queixoso, foi o que ele teve melhor resposta no atendimento, que a oxigenação ainda melhorou mais a escuta. Então, é isso, né? Olha, a Nath Donato está falando aqui que acha que acontece muito aquele pensamento ainda de que fisioterapia serve só quando tem secreção, para remover. Poucas pessoas pensam o paciente de forma global de como podemos ajudar a biomecânica. É verdade. E esse ainda permanece ainda como sendo um grande preconceito em relação ao RTA, né? Mas assim, é um convite a esses profissionais que ainda ficam fazendo brincadeiras, duvidando, que eles venham estudar com a gente, porque a gente estuda muito para entender os pacientes, né? Sim. E com certeza, assim, sabe que a respiração é algo muito mais complexo e profundo e que a gente precisa dar para a sociedade uma mostra de que a gente entende a respiração como complexa, né? Porque senão vai ficar essa choradeira, me reconheça, né? Quando eu acredito que todo mundo que está aqui se sente bastante reconhecido,
né, eu converso bastante com todos vocês e sei que o reconhecimento faz parte do trabalho da maioria das pessoas com quem eu converso. É a Anne de Cabo Frio, né? Não estava te reconhecendo aqui na foto, Anne. Os pacientes suspeitos não têm atendimento de fisioterapia na rede privada e pública. Uau. Pois é, né, gente? É, isso é quase uma discriminação, né? Esses pacientes não terem atendimento. É. Mas provavelmente para evitar contaminação. Teve alguém que Olha, perguntou se a gente está atendendo criança com Covid. A gente atendeu, sim. Inclusive, foi um bebezinho de 4 meses, foi nosso primeiro paciente, que a família toda tinha sido diagnosticado. Ele até deu negativo, mas a mãe era positivo, o pai, o irmão mais velho, que também tem 2 anos, era positivo. A gente atendeu, ele tinha tido uma internação recente, 2 meses de bronquiolite sincicial, e a gente atendeu, mas ele estava muito bem. Ele não tinha nenhuma alteração importante, a escuta era limpa, ele tinha pouca secreção em via aérea alta, ele estava mais com febre e com uma irritabilidade, era o que mais chamava a atenção dos pais. E a outra menininha, a gente teve uma outra menininha de 2 anos que também o pai estava diagnosticado, estava isolado e ela tinha sintomas de uma gripe, teve febre, estava medicada, mas era mais uma IVA, estava super bem também. E uma outra que foi suspeita, mas não foi testada, porque a mãe tinha vindo de fora, a mãe testou, deu negativo, mas a criança apresentou sintomas 4 dias depois. Então a gente ficou na suspeita ali de que era, mas também cursou bem, foi uma bronquiolite que também sem muitas repercussões pulmonares, mas um quadro mais alto, ficou bem também. Então, assim, realmente as crianças não estão sendo complicadas do que a gente está vendo quanto equipe, né? A Monique citou algumas crianças aqui, que ela falou que até observou aprisionamento de ar em algumas crianças, mas sem ausculta também. Mas a gente não teve muitas repercussões biomecânicas nas crianças, não. bom, então, olha, gente, eu acho que a gente está chegando ao fim mesmo aqui da live, né? Já de novo, quase 1h30, né? E muita gente falando aí que tem bons resultados com a RTA. Hoje mesmo eu falei com uma físio que acabou de fazer o curso em São Paulo, me perguntando, pedindo uma orientação num bebezinho, acho que é no Mato Grosso, com um pneumomediastino. E daí a gente conversou sobre atendimento, daí a pouco ela me mandou uma foto do bebê no colo da mãe, que ela tirou do CPAP, o bebê ficou ótimo, enfim. Então a gente só tem boas notícias mesmo com a RTA e vamos procurar, que tem a Ana, acho que cliente de vocês, ó, falando, tenho pavor de fisioterapia de hospital, sou cliente da Kids Care e, enfim, vamos seguindo, né, nesse trabalho aqui que está sendo ótimo, como a Dani Bueno falou, a gente acabou se encontrando mais. Semana que vem a gente vai fazer algumas lives também. Uma com a Carol Xavier sobre bronquiolite, vai ter uma sobre dor, que vai ser com o Sandro Groisman, e sobre o trabalho da fisioterapia e neonatologia, né, em tempos de Covid. A gente vai conversar com a Karine Fontinelli. Então, está sendo muito legal encontrar vocês. Se a Glaucia ainda estiver aqui, desejo melhoras, que você fique bem, que isso fique só na suspeita. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Vou deixar a Lorelai se despedir aí e espero vê-las em breve. Sim, a gente foi muito boa essa live mesmo. Essa troca é super importante. Vamos tentar manter aí a troca na melhor forma possível e acrescentando e trazendo também mesmo o que a gente está vendo de experiência nossa aí. Obrigada, viu? Foi muito bom estar com todos. Podem contar com a gente, qualquer dúvida que tiver, chama a gente está à disposição e vamos somar. Juntos somos mais fortes, como escreveu alguém aí. É verdade. E olha, eu só queria falar que o que a Rebeca está dizendo, que tem muita gente boa no hospital que usa o método. Tem um monte aqui nessa live, com certeza, e por isso que a gente está
esse foi um comentário, eu acho que essa mãe quis dizer, não gosto de fisioterapia de hospital, é uma fisioterapia que vocês sabem qual é que ela está dizendo que ela não gosta, né? A gente sabe que tem muita gente atuando super bem, de uma maneira, com um olhar abrangente dentro dos hospitais, por isso que a gente tem que realmente unir nossas observações para que a gente consiga tratar esses pacientes de uma forma mais acertada, porque a gente vai ter muita sequela de Covid para tratar num futuro próximo. Isso vai ser uma outra live até, né, para a gente falar sobre isso. Daqui a um Sobre esses tempo, pacientes da alta. a Roberta também mensagem falando que usamos RTA em NeoPed em criança, melhora fantástica e rápida, às vezes mesmo sem raio-x e gasometria, melhora na hora após o atendimento. É verdade, né? E passar por essa experiência de você melhorar tanto um paciente é algo que preenche muito, realiza muito um profissional, né? E eu tenho o maior prazer de poder ensinar para vocês e estar cada vez mais em contato, né? Espero encontrá-los aqui mais vezes. Boa noite, gente. Um bom Boa final de noite. noite para vocês. Beijo, Tchau, beijo, Mari. Lorelai. Obrigada, viu? Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.